Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma aula, já quase concluindo a unidade 3. Sei que vocês estão felizes aí, concluindo aí o módulo de arte, né, professor Alexandre? Exatamente. Aqui é a professora Lidiana, eu sou o professor Alexandre, e nós vamos ver com vocês um pouco mais sobre o modernismo, sobre a Semana da Arte Moderna, todos esses conteúdos assim empolgantes que vão fazer vocês ficarem assim mais por dentro do que aconteceu e continua ainda tendo seus desdobramentos. Exato. Então vamos dar início no nosso tópico da aula de hoje. Pois é, Semana da Arte Moderna e o grupo dos 5, que são os 5 artistas intelectuais que, de certo modo, colaboraram bastante para que a arte moderna acontecesse no Brasil, né? Vamos fazer a leitura lá das habilidades? Vamos para a tela. Então, estudante, as habilidades que vocês irão desenvolver ao longo dessa aula: analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos, veiculados então nas diferentes mídias, ampliando também as possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica na realidade. Então, essas são as habilidades. Queridos, então vamos, já iniciamos na aula anterior falando da arte moderna, né? Então podemos destacar a Semana de Arte Moderna, né, de 1922, que deu início aí ao modernismo brasileiro. Como o professor falou, vem se desdobrando até hoje. Então aqui é um panfleto, né, da chamada aí desse evento, né, do Teatro Municipal em São Paulo. Então nós trouxemos esse cartaz aí para vocês verem. Então, seguindo, aqui foi a comissão organizadora da Semana de Arte Moderna, né, que são vários artistas. Mas, professor, vou ler aqui alguns que eu trouxe anotado para a gente destacar, né? Porque pela imagem aí não conseguimos identificar todos. Na literatura tivemos vários escritores, como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Jorge Amado, Carlos Drummond, Graciliano Ramos, Guimarães, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, João Cabral de Melo. Nas artes plásticas, alguns nós já estamos trazendo aí algumas obras, como Anitta, Tarsila de Cavalcante, Vicente Monteiro. E na música, Heitor Villa-Lobos e Guimarães, Guiomar Novas. Então, queridos, esses foram alguns dos artistas que participaram da Semana de Arte Moderna. E nessa fotografia aí, da esquerda para a direita, nós temos Manuel Bandeira. Vamos lá no slide. Não dá para identificar a imagem, verdade, professor, né? Já fiz a leitura ali de vários deles e vamos destacar durante a aula os principais, né? Principalmente das artes plásticas e alguns da literatura. Então vamos para a tela, vamos ver a próxima tela aí. Pronto, aí ainda está fazendo comentário que foi a semana, onde ocorreu, né? Aconteceu no Teatro Municipal. Qual foi o dia aí, professor? Do dia 11 ao dia 18 de fevereiro de 1922, né? Então o Brasil pôde se libertar e conseguir a livre expressão da criatividade, sem influência dos movimentos que nós já falamos sobre ele, né? Sem influência do fauvismo, do expressionismo, do futurismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. Quer dizer, eu acho que, de certo modo, né, dá para a gente entender que, claro que alguma coisa desses movimentos vieram a influir, sim, mas os nossos artistas optaram por não fazer uma cópia fiel do que estava acontecendo no mundo, e sim fazer uma leitura abrasileirada, uma nova roupagem na arte brasileira. Vou falar de algumas características da Semana de Arte Moderna, estudante. Então, vocês prestam atenção que um dos objetivos foi revolucionar a arte brasileira. Isso mesmo, além de outras características, o abandono do formalismo, né, na composição, aquele formalismo da arte clássica, da arte acadêmica. Também houve o rompimento com os padrões tradicionais da academia, crítica à estética literária parnasiana, né, no qual os escritores
ainda tinha uma tendência nessa escola literária francesa, né? Com poesias perfeitas. Então, houve também esse rompimento aí. Valorização da identidade nacional, já comentamos muito sobre isso, que o Brasil precisava de uma arte, de uma literatura, músicas, né, que abordassem os temas da cultura brasileira. Também abordagem da realidade cotidiana, liberdade de expressão e experiências estéticas. Então, são essas características da Semana da Arte Moderna. Então, vocês observam aí, né, que veio inovar, né? Veio Exatamente. trazer inovações. E as inovações não foram aceitas por todos, né? Uma boa parte aceitou, sim, e, de certo modo, concordou com o que estava acontecendo com a ideia dos artistas, né? Mas alguns da ala conservadora, né, reagiram, e alguns com uma certa veemência, com uma certa violência, entre aspas, né, como foi o caso do Monteiro Lobato, que a gente falou na aula anterior. Então, Seguindo aqui na tela, o professor vai trazer aí, vamos ver o que, né, falando, já dando continuidade, falando sobre essa questão da crítica. O evento, então, ele chocou grande parte da população, né, porque houve rompimento com a arte acadêmica, também inaugurou uma revolução estética, né, que foi o movimento modernista no Brasil. Então, valorização da identidade e cultura brasileira. Estamos repetindo aqui que vocês precisam fixar, absorver essas informações, estudante, porque a arte moderna ela é muito destacada em provas do Enem, vestibular. Então, para que vocês aprendam aí, né, de forma mais aprofundada. Fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão. Então, foram as características da arte moderna. Então, vamos já falar um pouco da Tarsila do Amaral, né? Essa artista plástica, ela não participou da Semana de Arte Moderna, mas ela ficou acompanhando, né, de longe, através de correspondências. Então, ela ficava sabendo de tudo o que acontecia aqui. Então, ela retornou da Europa, Tarsila retornou da Europa em 1923, já havia ocorrido a Semana da Arte Moderna, né? E Anita Malfatti a apresentou aos artistas modernistas que formaram, então, um grupo conhecido como Grupo dos Cinco. Né? Além das pintoras, das duas, contava também com Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Menotti. Então, foram os escritores aí que fizeram parte do Grupo dos Cinco. Vamos ver um pouquinho das obras da Anita? Olha aí as obras mais conhecidas, né, professor? Pois é, um convite a vocês a exercitar aquela nossa aula de leitura da imagem, né? E uma comparação também com o que nós vemos falando até agora, né? Das inovações, das novas cores, dos novos formatos, alinhamentos. Aí nós temos aí os quadros mais conhecidos, né? Isso. Vamos dar uma olhada de novo nas telas? Elas não estão muito ampliadas, né? Elas estão bem resumidas aqui, bem compactadas, né? Mas nós temos aqui a Boba, de 1915, o Farol, também de Anita, a Estudante Russa, já até comentamos sobre essa obra na aula anterior, e Tropical. Então, nós observamos aí que ela utiliza sempre as mesmas padrões de cores, né? E as pessoas, o formato ali, não há muita nitidez no formato da expressão. Sempre ela pinta as pessoas com a expressão assim, triste, né? De um rosto assim, cabisbaixo, né? Assim, meio que melancólico, meio triste. Há ali uma vontade, né, de colocar... Movimento, né? Sempre há movimento nos corpos, enfim. Então, já é o padrão estético dela de compor, né? Desta forma. Uma vontade de expressar o lado psicológico da pessoa. O natural humano, né? As próximas obras já são de Tarsila, do Amaral, 3 obras muito conhecidas, vocês conhecem, como Abapuru, aqui à direita a obra A Negra. Então, é uma pintura a óleo da artista, é uma das principais obras do período antropofágico, né? Esse é o Abapuru, do movimento modernista. Que quer dizer o quê, professor? Cores fortes, temas
relacionadas ao imaginário, aos sonhos, lembranças da infância, visão de objetos reais transformados em bichos imaginários. Certo. Como então, é o caso desse quadro aí da antropofagia. O quadro Abapuru, ele apresenta outras obras do mesmo período, né, com muitas cores fortes, como o senhor falou. Então, ele está assim, alinhado ao imaginário, aos sonhos, por isso que eu disse que parece que ela tem uma tendência ali do Tristeza, surrealismo, né? Sim, também. Do surrealismo. Verdade. Lembra que eu falei para o senhor que os nossos artistas brasileiros, eles também, muitas vezes, têm base nas vanguardas europeias. Isso. Né? Seguindo, vamos para a próxima. Fala aí dessa Manacá. Temos essa obra aqui, né, onde ela se utilizou de uma certa liberdade, transformou o formato real da planta, né, para poder colocar as suas cores, seus formatos, fazer uma forma idealizada dessa planta muito conhecida, né, que é uma planta, de certo modo, medicinal, né, que as pessoas usam para se curar de algum mal-estar estomacal, né? Então, o título aí, Manacá, é uma referência ao arbusto ornamental brasileiro, né? Que originalmente possui apenas uma cor, mas na obra a artista explora tonalidades extras, ou seja, ela se dá uma licença, vamos dizer assim, poética, né? Ela se permite fazer essas diferenciações aí, né? Ou seja, nas pétalas desiguais que caracterizam essa representação da arte. Então, é o toque pessoal da artista, né, ao retratar, ao fazer uma pintura, né, e um desenho, usando também as cores, da maneira que ela quis, assim, para chamar a atenção, talvez mais, né, para poder também expor o seu alinhamento com a pintura, com o modernismo que estava acontecendo, né? Então, essa obra aqui, o que nós observamos aqui de interessante nessa obra, à direita aqui, que tem o título A Negra e o Abapuru. São duas obras que foram pintadas, separadas, e nesta composição, né, professor, ela fez as duas numa só, né? Isso, exatamente. Uma é o título Abapuru, vocês observam ali que essa figura aí, com os pés grandes, né? Até algumas análises desse quadro, que ela estava representando as pessoas... trabalhador brasileiro, né? As pessoas que trabalham, né? Trabalhadores do campo, braçal, então, por isso ela destaca os pés, né? Bem grandes. Enfim, e a negra, né? Que é uma figura, um personagem aí de outra obra. Então, vamos ler um pouquinho aqui a análise dessa obra. Para fazer, então, a sua composição, Antropofagia, a pintora, então, concebeu uma criativa união de dois trabalhos anteriores. Juntou os dois. Ficou legal, né? Eu gosto dessa forma que ela compõe aí, faz a pintura plástica, né? Então, ela modifica ali as figuras, ela não tem uma pintura realista, né? Ela não pinta as imagens como elas são, somente as vegetações, até as casas, né? A cidade, tudo que a Anitta pinta, ela sempre modifica. É como se ela estivesse dando sequência ali à vanguarda, né? Surrealista. Tanto a Anitta quanto Tarsila também elas né? têm... Essa obra é de Tarsila. Mas Tarsila, ela destaca mais, ela dá essa diferenciação aí nos personagens, nos objetos, nas paisagens, né? Ela usa sempre modificar, criar, né? Trazer sua criatividade, a sua percepção das coisas, dos objetos. E é isso aí que representa o rompimento com as regras anteriores, né? Quando ela se dá essa liberdade aí, quando ela coloca um pé maior do que o pé realmente quando ela modifica as pétalas lá do Manacá também, em tudo isso aí ela vai colocando a sua liberdade e aí rompendo com as regras anteriores. Exato.
Nisso aí que é o cerne do modernismo, né? A base vem daí. Então vamos essa seguir. nova liberdade de expressão, né? Vamos para a próxima tela, vamos ver o que nós trouxemos ainda. Agora sobre o grupo dos 5. Vamos trazer o nome de cada um deles aí, professor. Os mais destacados, né? Os mais... O senhor que gosta de animação, traz aí os nomes dos artistas, porque você não vai lembrar, não. Mário de Andrade. O Mário de Andrade, Tarsila lá. Oswaldo de Andrade. Ele coloca animação e esquece que ele colocou. Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral. O Menotti Del Picchia, né? Que foi outro grande colaborador. E aqui, Anitta. Então, estamos Mário de Andrade, Anitta, Mafaldi, o Menotti, a Tarsila e o Oswaldo de Andrade. Cada um deles, ao seu modo e à sua maneira, né? De acordo com suas habilidades, com suas características literárias ou artísticas na área das artes plásticas, cada um deles colocou a expressão do seu rompimento com a arte acadêmica, que era predominante no Brasil naquele período. Isso. Então, professora Alexandre, a Semana de Arte Moderna contou não só com artistas plásticos ou como escritores, também houve artistas de dança, teve atividades, né, trabalhos com dança, música, recital de poesias, exposições e palestras, né? Pois é, então, principalmente... tudo isso marcou o modernismo. E esses escritores, eles tiveram assim, um papel assim, muito forte, porque alguns deles escreviam nos jornais. E aí, quando o cara colocava assim, uma matéria no jornal, todo mundo lia. E era o veículo por onde as notícias se espalhavam pelo país, onde as novidades, né, se espalhavam. Então, por isso que não só as críticas favoráveis, né, como também as críticas não tão assim favoráveis também eram lidas por todos. E aí formaram-se aqueles grupos contra e a favor. O que aconteceu, então? Essa guerra de informação foi assim muito forte no caso da apresentação da Anitta, quando ela fez a sua exposição, né? Que aí o Monteiro Lobato, que também escrevia no jornal, ele atacou. E aí vem Oswaldo de Andrade, que fazia parte do grupinho ali, já fez a sua defesa, já explicou melhor para as pessoas o que estava de fato acontecendo, qual era a intenção da artista, né? Por que ela estava mostrando os quadros daquela maneira, modificando a visão real para uma visão mais idealizada. Certo, professor. Então vamos dar sequência, vamos ver qual é a próxima artista que nós vamos falar, Tarsila do Amaral. Um pouquinho da biografia desta pintora plástica. Então, ela nasceu em 1886, no município de Capivari, interior de São Paulo. Estudou, né, em escolas em São Paulo. E depois ela foi para Barcelona, na Espanha, onde fez seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus. Então, a segunda artista que nós já comentamos aqui, que teve aí acesso a uma escolaridade, né, de qualidade, por exemplo, em escolas fora do Brasil. Então, vamos já dar início aqui. Isso aqui é a imagem dela, estudante, para vocês conhecerem. Tarsila do Amaral. Vamos ver algumas obras de Tarsila. Fase Pau-Brasil. Então, como eu já havia falado, como ela modifica, né, as paisagens, ela pinta usando a sua criatividade, sua percepção, né, sobre a natureza, sobre as coisas. Então, nós observamos aqui como que ela faz a composição aí das vegetações, né? O nome dessa obra é Paisagem e Contour. As crianças gostam muito dessas composições, eu utilizo muito nessa sala de aula com crianças. Por quê? Bem colorida, né? Uso de cores fortes. E é uma imagem retratando ali uma paisagem, um espaço
de moradias, por exemplo, e sempre tem alguns animais, e as crianças gostam muito. E eu sempre levo essas pinturas aí para as crianças reproduzirem, né? Fazer a releitura lá e elas sempre costumam acompanhar a mesma forma que a pintora utiliza, né? As mesmas cores. Então, olha aqui uma fala de Tarsila. Encontrei em Minas as cores que adorava enquanto criança, né? Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras, mas depois vinguei-me da opressão, passando-as para as minhas telas. O azul puríssimo, rosa, violáceo, o amarelo vivo, verde e cantante. Observa, então, o porquê que as crianças gostam. Paisagem com touro, né? Tem um touro bem ali no centro da imagem. Então, ela mesma, né, ao ser criança, utilizava essas cores e era criticada. Então, ao se tornar uma artista aí renomada, estudou fora em escolas renomadas, e aí ela se vingou, continuou pintando as obras dela com as cores fortes que ela gostava enquanto criança. E a criança é assim. Né? Então, é uma obra que chama muita atenção, né, das pessoas mais jovens, porque é a representação ali da natureza como ela é, né, das cores vivas que tem na natureza. Então, é bastante assim, da paisagem mesmo brasileira, né? Pois é, como outros artistas, né, Tarsila do Amaral, ela passou por várias fases, né? Teve vários períodos que ela ficou ali explorando uma ideia. Pablo Picasso também fez isso, né? Outros artistas, vários artistas fazem isso, até o Van Gogh também. Mas Tarsila do Amaral, ela teve essa sua fase, a fase pau-brasil, que foi de 1924 até 1928. Depois ela tem outras fases que nós vamos ver aí. Mas nesta fase aí, a professora explicou muito bem aí, e as ideias, né, as concepções que nortearam ela nesse período. Então, vamos ver seguir outras obras ali, professor. Enquanto o senhor vai falando, já vamos olhando aqui. Então, aqui uma outra obra, né? Então, ela passou a pintar as paisagens rurais, urbanas, né, do país, como a fauna, a flora, folclore, ou seja, o nosso povo, né? O povo brasileiro, afro-brasileiro. Então, ela dizia que queria ser a pintora do Brasil. Então, ela se tornou a pintora do Brasil. Além do tema e das cores, ela trouxe a técnica do cubismo, aprendida em Paris com os trabalhos, né, para os seus trabalhos. Então, professor, nós observamos aí também essa artista, além dela utilizar, né, algumas pinturas ali do surrealismo, também o cubismo, né, porque ela utiliza muitas formas, né, geométricas, linhas e formas aí. Justamente a ideia que os artistas brasileiros estavam assim explorando, né? Pegar as influências e as técnicas e as novidades do que estava acontecendo nas artes no mundo, na Europa, né, nos centros mais ressignificar, né? E ressignificar, reapresentar com a sua maneira brasileira. É o que ela faz. A gente percebe influências do surrealismo, influências também do cubismo, como a professora já vem destacando desde as primeiras imagens, né? Desde os primeiros quadros que nós mostramos. Já vamos ali para a nova imagem, enquanto o senhor vai falando, porque o nosso tempo já está bem acima dos 50%. Então, professor, aqui a Bapuru, nós já comentamos sobre ele, né? Pode trazer aí, que essa obra ela fez para o aniversário, né, de Oswald de Andrade. Ele ficou impressionado com esse trabalho e disse que era o melhor quadro de Tarsila, que Tarsila havia feito. Então, batizou o quadro, então, como Abapuru, ou seja, o homem que come carne, né? Seria carne humana, o antropófago. Será que está certo? Antropófago. Essa é uma palavra, né, aí, né, que antro é homem. Né, e pofágico fala de alimentar-se, né, de outras carnes. Né, na verdade, era comer a cultura europeia, né? Mas isso aí, quer dizer, exatamente o que você acabou de falar, né? Era relativo à cultura. Né? Esse termo aí foi utilizado para
para esse fim, né? E então, por conta disso aí, aconteceu o Manifesto Antropofágico, Antropofágico. né? Que propunha basicamente aquilo que a gente acabou de falar. Devorar. Né? Devorar a cultura e as técnicas importadas e provocar sua reelaboração com autonomia, tá vendo? Transformando o produto importado em exportável, quer dizer, uma coisa nova para o mundo. Então, o que nós observamos nessa obra aqui, professor? Cores, né? Ao fundo, a cor azul, o verde, o laranja aí representando a cor, né, do abapuru, o amarelo, o sol. Então, ela utiliza poucas cores, certo? Porém, há pouco tempo eu descobri que esse personagem está com a mão no queixo. Eu pensava que era o nariz dele. Penso logo assim, logo existe. A maioria não sei, né, se as pessoas pensavam como eu achava que era o nariz do personagem aqui. Mas não é, ele está com a mão no queixo, pensando, ó. Porque não dá para identificar, né, nitidamente que é um braço. Porque um braço aqui ele é bem longo, né, grande, mãos grandes, cabeça pequena. Então esse ser aqui, ele pensa muito pouco, né? Porque ele usa mais os pés, os membros, né? Inferior, superior e pouco a cabeça. Essa ideia também, né? Que muitas pessoas disseram que queria representar o trabalhador que só tinha um tempo mesmo para trabalhar e por isso não usava tanto o seu cérebro. Foram várias leituras, né? Verdade. Então aqui nós temos, mais uma vez aqui colocados lado a lado, as duas fases, né? Fase para o Brasil, onde ela achava necessário falar do cotidiano, das coisas próprias, genuínas do Brasil, né? O Manifesto para o Brasil foi lançado, foi também um manifesto, né? Lançado por Oswald de Andrade, né? O grande agitador do movimento, né? O grande... a pessoa que propagava mais, que apregoava mais essas ideias. Então, mas também um grande revolucionário, assim, que pregou com seu manifesto o fim dos arcaísmos, das coisas antigas, né? E da erudição da língua brasileira, propondo uma linguagem mais coloquial. Aqui, nesse quadro aqui, antropofágico, nós temos que o movimento antropofágico foi liderado por Oswaldo também e Tarsila do Amaral. E é considerado um movimento de vanguarda e esteve ligado ao contexto da Semana da Arte Moderna de 1922. Exato. Então vamos seguir e ver também mais um fator, Então, o que nós observamos... mais uma elaboração, né, do modernismo. Pode falar. Isso, nesse trabalho aí da artista, esse quadro aí, né? Esse quadro aí, ele representa aí o engajamento social. O que a artista quis com esse quadro aí, com esses vários rostos, né? Pessoas ali de várias etnias, podia dizer etnias, ou várias culturas, né? E ao fundo ali, as chaminés das fábricas, né? Um período em que há o desenvolvimento da indústria, principalmente em São Paulo. Né? Então, esse quadro aí, ele representa o quê? As imigrações, né, professor? Das várias pessoas que vieram. Os imigrantes que vieram da China, trabalhar, e aí todos juntos aí, Itália. Como operários, né, dessas fábricas. Então, ela, né, africanos. Então, ela fez esses vários rostos aí, destacando essas pessoas, né? Esse caldeirão multicultural, né? Que há em São Paulo até hoje, né? Tanto pessoas vindas do país... Centro de trabalho, que quer ir para São Paulo, vai atrás de trabalho, encontra sim, e a vida lá, a cidade não dorme. É uma cidade que não dorme. Então, desde esse período aí, São Paulo vem se desenvolvendo, cada vez mais crescendo ali o centro urbano, né, por meio das imigrações e migrações. E esse quadro retrata isso, né? Vamos ler aqui o texto. Vamos ver o que o texto está falando. A expressão dos operários, pode prestar atenção aí, tá? Representados, passa ao espectador a sensação de tristeza. Um olhar assim, né? Indiferença
e cansaço, principalmente cansaço. Esses sentimentos representam as péssimas condições de trabalho às quais os migrantes e os imigrantes estavam submetidos, né? Assim como remetem à falta de perspectiva que predominava no contexto de opressão da era Vargas, durante o governo do presidente Vargas. Exatamente. Então, essa obra aí, Tarsila do Amaral, 1933, Né? quando ela pintou essa obra. Aqui nós vamos ver a conexão da arte com a literatura, né? Onde o Mário de Andrade, né? Um escritor brasileiro, publicou a Paulicéia Desvairada, que é o primeiro livro de poemas da fase do modernismo. Então, tem várias tendências, tem várias maneiras de que ele se utilizou na poesia, né? Na composição, na métrica e no uso de expressões, na liberdade de usar certas expressões, que ele colocou aí no seu livro de poemas aí para concordar com as ideias do modernismo. Um exemplo desse aqui, muito claro, né, quando ele escreveu assim, criou esse personagem aí, né? E é um personagem, de certo modo, anti-herói, de certo modo, nonsense, meio sem sentido, mas que estava aqui para compor, para concordar com a ideia do modernismo. Veja só, no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma. Olha só como ele descreve o Macunaíma, né? Herói de nossa gente. Era um preto, filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo da Uraricoera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. É essa criança aí que chamaram de Macunaíma. Muito bem. Então você veja aí então, como... ele também incluiu aí a cultura indígena, né? Muitos escritores nesse período começou a destacar a cultura afro-brasileira e a cultura indígena. Então, essa obra ela é atemporal, ou seja, não segue uma ordem cronológica, seria as características da forma que ele escreveu, né? Fez crítica ao romantismo, o gênero cômico, influência também das vanguardas europeias, houve a valorização da linguagem coloquial, crítica à linguagem culta, valorização das raízes e da diversidade cultural brasileira. Isso não só na literatura, também nas artes plásticas. Aqui, outro autor aí, o Oswaldo de Andrade, né, que acabou se casando com a Tarsila do Amaral, né? E ele foi um escritor, dramaturgo, mais um daqueles jovens que estudou fora do Brasil, né? Que estudaram fora do Brasil. Então, ele fundou junto com ela o movimento antropofágico, né? Foi uma das personalidades mais polêmicas, mais marcantes do modernismo. Oswaldo de Andrade lançou, em 18 de março de 1924, o Manifesto Pau-Brasil, né? Olha aqui, que eu falei do jornal, no Correio da Manhã, e ele falou o seguinte: eu pensei em fazer uma poesia de exportação e denominei o movimento de Pau-Brasil. Oswaldo de Andrade também, olha só, um exemplo dele usando a linguagem coloquial. Ele começa a descrever pessoas, né, do povo, que diz assim: para dizerem milho, dizem mil. Para dizerem melhor, dizem mió. Para dizer para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. E vão assim se comunicando com as pessoas, né? Exato. Então, nós observamos aí na literatura, né, esses artistas aí que foram um dos principais, certo? Então, eles escreveram muitos livros, né? Professor de poesia, romances. E sempre rompendo com as regras. Trazendo né? personagens brasileiros, né?
Muitos desses livros nossos alunos conhecem através do projeto Clube de Leitura das Professoras de Língua Portuguesa. Sim. Então, estudante, uma indicação nossa, né, uma orientação nossa é que vocês leiam esses livros indicados pelas professoras de língua portuguesa. Participem das rodas de leitura. Exatamente. Do clube de leitura. E vocês, para compreender melhor o que esses escritores... Um clube de leitura aqui na mediação? Na língua portuguesa. As pessoas de língua portuguesa têm um projeto que é o Clube de Leitura, no qual elas fornecem muitos livros em PDF, e as escolas também têm os livros impressos. Então, queridos, que vocês estejam apreciando essas literaturas, né, escritas pelos nossos escritores brasileiros, para que vocês possam, né, se apropriar da cultura, né, da cultura brasileira, tanto na literatura, nas artes plásticas, vocês aprendem aqui com nós, né? A gente não traz muitos livros, tá faltando a gente fazer isso, professor, trazer trechos de livros. Em algumas aulas no terceiro ano eu faço comentário de alguns livros importantes, principalmente os que são geralmente destacados no Enem. Até porque nós sabemos que vários escritos desses aí se transformaram em peças de teatro, filmes, em novelas, em filmes, né? Já comentei. Ou seja, isso mesmo. alguns autores, eles adaptaram, né, através dos roteiristas, adaptaram, e também isso é um ótimo exercício a ser feito, né? Transformar, fazer uma leitura daquilo ali como se fosse uma peça de teatro, onde você já interpreta o psíquico, o lado psíquico dos personagens, você tem uma imersão mais profunda. E é por isso que é muito importante a leitura. Em todos os sentidos, essa ligação da arte com a literatura, com a leitura... Eu trouxe em outras aulas, acho que foi na unidade 2, o quadro, né, dos movimentos literários brasileiros, na primeira geração, modernista, segunda geração, terceira geração, e algumas escolas, para que eles possam entender, professor, que cada escritor ele tem uma forma de escrever, né? Tem ali uma escola no qual ele segue, ele estuda por meio daquela escola, né? Aquelas ideologias daquela escola literária, e ele escreve dentro daquela perspectiva. Então, ele vai ter estratégias, né, abordagens, né, a forma de escrever, os temas que o escritor aborda, sempre vai estar ligado, então, a esse contexto. Então, é importante conhecer aí os movimentos literários, e eu trouxe na aula anterior quadros, né, comparando aí esses movimentos, para que vocês possam ler esses textos, esses livros, já conhecendo ali quem é o escritor, para compreender a leitura, né, o que está escrito. Verdade. Senão a gente fica sem entender. Se é uma escrita que está abordando ali um personagem indígena, uma cultura africana, toda essa miscigenação, toda essa mistura da cultura, tem mitos, né, muitos mitos, em vários folclores, livros, então precisa compreender tudo isso. Né? Em vários livros o autor ele faz uma contextualização, né? Ele descreve o ambiente, descreve até as pessoas, os personagens, as motivações dele. E depois tem alguns diálogos em alguns livros. Né? E nesse diálogo aí a gente observa a linguagem coloquial, a maneira das pessoas falarem, e aí você já começa a compreender, você já começa a visualizar, você já começa a exercitar muito a sua imaginação dentro daqueles escritos, né? Verdade. Então, a gente vai fazendo nossas leituras também, né? Nossas impressões e reflexões sobre aquela leitura. Além de tudo, eles precisam, né, ser originais, né? Ter o diferencial, o seu próprio toque, porque senão as pessoas não vão despertar o interesse. Né? É dessa maneira que o autor chama a atenção ao abordar seus temas. Exato. Então, estudantes, essas são as nossas referências aí dos autores que utilizamos na nossa aula. Utilizamos muito mais autores, colocamos alguns aí. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Iremos continuar falando aí da arte moderna, parte 3, e aguardamos vocês. Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau.